sem sinal de gravação. O que seriam, pois, operadores argumentativos? O que Ligou a são e para que gravação servem? agora. Beleza pura. O conteúdo da nossa aula de hoje é este: operadores argumentativos. Para que servem? Olhe só a definição. Operadores argumentativos são certos elementos da língua, normalmente invariável, como advérbio, conjunção, preposição e palavras denotativas. Esses elementos, eles estabelecem determinadas relações de sentido e concatenam as ideias dentro disto. Então, operadores argumentativos, eles servem para texto coeso e coerente. O que se busca, na verdade, num texto é que ele tenha essas duas principais características, coerência e coesão. Mas também se espera que ele tenha clareza, né, dos elementos textuais, situacionalidade, aceitabilidade. Então, um texto, um, um emaranhado de frases soltas, de ideias soltas no papel. As ideias têm que estar muito bem relacionadas, muito bem interligadas. Então, os operadores eles servem para isso, né? Para introduzir diversos tipos de argumento. Olha a missão dos operadores. Eles têm a missão de introduzir diversos tipos de argumentos que, dentre outras funções, apontam para determinadas inferências. Sem eles, a clareza e a inteligibilidade de um texto ficaria comprometida. Olhe só a importância dos operadores argumentativos. Sem esses danados, a clareza do texto seria comprometida. Então, quando você vai escrever um texto, e vocês farão isso em breve na prova, é necessário que procurem ser o mais claros e objetivos possíveis. Por quê? Porque a ideia de quem fala é fazer-se compreender. A ideia de quem escreve também. Você tem que ter a preocupação de escrever pensando em quem vai ler o seu texto. Quando você está dialogando, né, conversando pessoalmente, ou mesmo conversando numa chamada de vídeo ou uma chamada de áudio, né, uma chamada pelo telefone, e o interlocutor, a pessoa com quem você fala, não entende o que você diz, a pessoa está ali com você na linha, pede para que você repita. Pode ser através de um áudio também. Olha, não entendi o que você falou aí no finalzinho da sua fala. O que foi que você disse aí? Você pode repetir? Há essa possibilidade. Quando é um texto escrito, a pessoa que vai ler seu texto, ela não vai estar perto de você e não vai ter como essa pessoa perguntar a você para explicar o que ela não entendeu. No caso, nós estamos metaforando aqui para falar sobre a sua redação do IF. O leitor da sua redação, o avaliador, ele não vai estar ali próximo para perguntar: ei, esse parágrafo aqui está confuso, eu não entendi. O que você quis dizer aqui? Ele não vai estar ali para perguntar. Então você tem obrigação de escrever de forma clara, com argumentos claros, né? Para que, ao ler o seu texto, o avaliador de cara já compreenda, já se sinta satisfeito por entender a mensagem. Então tem que ter essa preocupação. E os operadores argumentativos, eles têm essa missão, certo? De introduzir certos argumentos que, ao fazê-lo, você deixará o seu texto mais legível, tá certo? Se você deixar de fazer isso, deixar de acrescentar alguns operadores, a compreensão do seu texto pode ficar comprometida. E não é isso que nós queremos. Então vamos ver aqui alguns exemplos. No mundo todo, ainda há pessoas sendo exploradas como escravos. Olha só, esse ainda é o quê? É um elemento
né? Um operador argumentativo que vai deixar o seu texto claro, coeso. Quando diz no mundo todo ainda há pessoas sendo exploradas, então você imagina que, ou o leitor do seu texto imagina que ele fará inferências. Se ainda há, é porque essa exploração escrava é antiga. Só que, apesar de ser antiga, apesar de vir de muito tempo, ainda permanece. Ainda não acabou. Então você passa essa informação para o seu leitor. Embora muitos vivam em lugares sem infraestrutura, a felicidade não os abandona. Mais um elemento. Está introduzindo a sua argumentação. Até o presidente brasileiro faz vista grossa para o problema do trabalho infantil. Todos fazem vista grossa. Todas as autoridades, até o presidente. Essa é a informação que o meu texto traz para o meu leitor. Além do tráfico de drogas e de armas, o tráfico de pessoas é um dos mais chocantes. Esse além do quer dizer que existem outros tipos de tráfico. Então, ainda, embora, até, além do ou além de, depende da situação, são operadores argumentativos que servem para introduzir os argumentos. Que eles fazem? Quais são os mais usados? Nós já vimos que eles introduzem os argumentos. Então, quais seriam os operadores mais usados? Então, vamos lá. Um tipo é este aqui. Os que introduzem argumentos que se somam a outros. Ou seja, e, nem, esse nem igual a e não só, apenas, somente, mas, somente, como, se não, também ainda, tanto quanto, como, além disso, também, ainda. Então, todos esses argumentos aqui, esses elementos, você pode utilizar, esses operadores, pode utilizar na sua redação, para dar uma ideia de soma, de acréscimo, tá certo? Não só, mas também. Ou seja, uma coisa acrescida à outra. Muitos jovens brasileiros não só estudam, mas também trabalham. Isso mais isso. Então, esses argumentos aí, esses elementos, esses operadores, são os mais usados e você deve fazer uso deles na sua redação. Claro, se for dar essa ideia de soma, de acréscimo. Observe, o político não só representa o maior colégio eleitoral do Brasil, mas também, por ser do maior partido brasileiro, está bem cotado para a presidência. Olha só, eu tenho não só, mas também operadores argumentativos que dão ideia de soma. Eu tenho outro tipo, que são os que introduzem argumentos que se opõem. Observe que os operadores argumentativos são conjunções. Até agora, nós estamos tratando aí. Tá certo? Observe. Mas, porém, todavia, contudo, entretanto, no entanto, não obstante, são o quê? Aqui eu tenho conjunções adversativas que dão ideia de oposição, que dão ideia de contraste. Tá certo? Embora, ainda que, mesmo que, apesar de que, a despeito de, conquanto, se bem que, por mais que, sem que, conjunções concessivas. E já, quando, agora, antes, é o contrário. São agora advérbios. Então, observe a infinidade de operadores argumentativos que eu posso utilizar no meu texto. Uns dando ideia de soma, de acréscimo a outros, e outros dando ideia de oposição, de contraste. Tá certo? Eles vieram de carro. Quando, cá entre nós, poderiam
ter vindo a pé. Eu tenho ainda os que introduzem argumentos que se alternam ou que se excluem, ou seja, as conjunções subordinativas alternativas, né? Ou, ora, quer, já, já. Nós vimos isso aí lá no estudo das classes de palavras, lá nas conjunções. Umas vezes, outras vezes, talvez, seja, e por aí vai. Quer consiga uma vaga para fiscal de rendas este ano? Quer não, ou seja, quer. Nunca desistirei. Existem ainda, desculpa, os operadores que introduzem uma conclusão ou uma consequência, que são eles, logo, portanto, por isso, por conseguinte, então, assim, em vista disso, sendo assim, consequentemente, pois, depois do verbo, pois depois do verbo é conclusão, pois antes do verbo é explicação, tá certo? Não esqueçam disso. De modo, de forma, de maneira, de sorte que. Então, todos esses são elementos, né, são operadores argumentativos, dão ideia de conclusão ou consequência. Exemplo, tal exploração ilegal foi denunciada em 2000. Em vista disso, quem foi pego está preso até hoje. Em vista disso, em consequência disso, e por aí vai. Nós temos ainda aqueles que introduzem argumentos com ideia de explicação ou de causa. Outro é o que? Consequência ou conclusão. Aqui é explicação ou causa. Quais são eles? As conjunções, porque, porquanto, se não, pois. De novo, o pois, sim, que agora, só que agora é antes do verbo. O pois antes do verbo ele dá uma ideia de explicação. O pois depois do verbo ele dá uma ideia de conclusão. Não esqueçam isso. Cuidado com o pois. Cuidado com a conjunção pois. Antes do verbo, ela é conclusiva. Pois, após o verbo, peraí, antes do verbo, ela é explicativa. Explicativa. Após o verbo, ela é conclusiva. Então tem que ter cuidado com essa conjunção aí. Olhar na oração. Porque como ela pode ter essas duas possibilidades, nas provas sempre caem para tirar a gente de tempo, para ver se a gente lembra dessa regrinha. Pois, antes do verbo é explicativo. Depois do verbo é conclusivo. Tem que olhar a posição do pois na frase. Visto que, como, uma vez que, já que, dado que, em virtude de, devido a, por motivo, a causa, por motivo de, por causa de, por razão de, e vai-se embora. Graças a, em decorrência de e como. Esses argumentos introduzem a ideia de explicação ou de causa. Exemplo, a estimativa é que mais de 80 mil pessoas mortas e 320 mil torturados em decorrência das ações da, das operações na região. Botou um Szinho aqui. Tem outro, os que introduzem argumentos com ideia de comparação ou de analogia, que semanticamente são as mesmas coisas. Do que, né, ou após, mais, menos, maior, menor, melhor e pior. Mais do que, menos do que, melhor do que, pior do que, menor do que, entenderam? Qual e como.
após tal, né? Tal qual, como tal, tal qual, e quanto após tanto e tão. Como igual a assim como se, feito e por aí vai. Absurdo é afirmar peremptoriamente, como se fosse produto de conhecimento científico, que o Brasil não pode ter uma taxa de juros real. Olha só o como se comparativo aí. Outra característica, outro tipo de operador, serve para introduzir a ideia de condição ou de hipótese. São eles, se, por que eu botei esse ponto aqui? Caso, contanto que, exceto se, desde que, no caso com o verbo do subjuntivo, a menos que, a não ser que, exceto se. Todos esses operadores, eles dão a ideia de condição ou de hipótese. O rapaz completará 18 anos de idade em dezembro e ingressará na faculdade, salvo se, olha só a condição, até lá tiver de fazer uma viagem com os pais pelo mundo. Poderia ser trocado por a não ser que, enfim, a menos que. Então, conhecer esses operadores me dará uma carga de repertório muito grande para eu escrever. Conhecer e saber o significado de cada um. E saber o efeito que cada um pode causar no seu texto. O importante é que você saiba o significado de cada operador desse. Você está indicando causa, está indicando explicação, está indicando condição, está indicando oposição, está indicando soma, né? Por quê? Porque dependendo de como você coloca no seu texto, ele pode trazer uma ideia diferente daquela que você quer expressar, tá certo? Então tem que ter muito cuidado. Os operadores argumentativos certos, nos locais certos, dão credibilidade ao seu texto. Agora, se você colocar os operadores errados nos lugares errados, isso vai acabar com o seu texto. Então, esse é um problema. Você deve conhecer, tentar dominar, para que você consiga, de fato, se expressar bem, se expressar com clareza, tá certo? Existem outros que são os que introduzem o quê? Argumentos que dão uma ideia de conformidade, ou seja, conforme, consoante, segundo, como, esse como é igual a no sentido de conforme. Olha só, o contraventor, conforme deixou clara a reportagem, aparece em gravações feitas pela Polícia Federal. Olha só, dá uma ideia de conformidade, tá certo? Se você colocasse aí qualquer outro argumento, qualquer outra conjunção com a mesma ideia de conformidade, seria mantido o teor semântico da frase. Por exemplo, poderia colocar segundo deixou claro, sem problema, né? Como deixou claro, sem problema. Agora, se você coloca aí, exceto se, aí bagunça. Por quê? Porque exceto se dá uma ideia de condição, que é diferente de conformidade. Você quer dar uma ideia de condição para o seu texto, aí você usa exceto se. Você quer dar uma ideia de oposição, aí você usa mais, porém, todavia. Se quer dar uma ideia de conformidade, tem que usar um operador ou uma conjunção que traz essa carga semântica de conformidade, tá certo? Então, é o que eu digo sobre conhecer o significado de cada operador, né? Para isso eu aconselho
muito que vocês deem uma revisada no slide sobre conjunções, naquela aula, porque são basicamente conjunções, né? Algumas conjunções e alguns advérbios que nós vimos aí, preposições. Então tem que dar uma olhadinha nisso aí. Por isso é importante ter estudado logo classe de palavras. Introduzem argumentos que indicam tempo. Olha só, mais conjunções. Conjunções temporais ou advérbios temporais. Quando, logo, logo que, depois que, antes que, sempre que, desde que, assim que, enquanto, mal, apenas, depois de, antes de. Tudo isso dá uma ideia de tempo. Depois de sofrer algumas repressões ou repreensões do sistema penitenciário, reergueu-se como cidadão exemplar. Depois de, dá uma ideia de quê? De tempo. Então, repito, conhecer o significado de cada um é essencial para que você tenha êxito na construção, negócio ruim, do seu texto, que ele seja um texto bem produzido, certo? Tem mais? Tem. O que não tá bom aqui é essa rinite. Introduzem argumentos indicando o quê? Finalidade. Olhe quantos operadores nós já vimos hoje. Quantos nós já vimos? Observe. Agora aqui não tá legal não, viu? Para quê? Para quê? A fim de quê? Com o objetivo, ou com o intuito, ou com o escopo, ou fito de. Tudo isso aí introduz ideia de finalidade. A marcha não foi convocada com o intuito de defender o uso da droga. Nem de longe propunha isso. Olha só. Esse intuito de é de quê? De finalidade, certo? Tomara que terminar a aula, porque o negócio está ficando ruim aqui. Outro, introdução. Introdução, pô, introduzem argumentos de proporcionalidade, né? Aquele a proporção que e tal, ou de concomitância. A proporção que, a medida que, ao passo que, quanto mais, quanto menos, quanto menor, quanto pior, quanto melhor, por aí vai. Observe. Eis aqui o bendito operador que introduz esse argumento. À medida que mais policiais entraram na perseguição, ficou fácil derrubar o brasileiro do chão, torturando-o até deixá-lo inconsciente. Observe que nós temos aí um operador argumentativo, uma conjunção que indica proporcionalidade. Temos ainda os argumentos com a ideia de prioridade ou de relevância, né? Visando também a ênfase e a focalização. Olha só, primeiramente, principalmente, em princípio ou em primeiro lugar, primeiro, antes de mais nada, acima de tudo, sobretudo, por último, tudo isso aí dá uma ideia de prioridade ou de relevância, mostrar que algo é relevante. Olha só, sobretudo, olha só, vou perguntar aqui. Quando conta a gramática, entramos num terreno escorregadio. Rapaz, como é que o mídia fica de uma para outra assim? Temos ainda os argumentos que introduzem, os operadores que introduzem argumentos que sintetizam, resumem uma ideia anterior, marcando um desfecho. Quais seriam elas? Em suma, em síntese,
enfim, dessa maneira, afinal, em resumo, recapitulando. Então, tudo isso aí são argumentos que sintetizam a ideia anteriormente mencionada. Então, tudo isso aqui você pode usar, inclusive, para fazer o quê? Iniciar a conclusão da sua redação. São argumentos conclusivos. Você pode iniciar em suma, em síntese, né? Porque você está resumindo o que já foi dito anteriormente. Dessa maneira, em resumo, você pode usar para finalizar sua redação, né? Olha o tamanho desse exemplo. O Brasil, infelizmente, é cercado de corruptos, pessoas incapazes de exercer a administração de um país como o nosso, tão equipado de qualidades naturais, as quais, se bem usadas, alavancariam nossa economia, tornando-nos grande potência mundial. Enfim, resumiu tudo. Ó. Enfim, resumiu tudo o que foi dito. Precisamos de novas pessoas no poder, com ética. E temos ainda os operadores argumentativos que introduzem argumentos que esclarecem ou exemplificam. Ainda podem ser que retifiquem. Retificar, creio que vocês sabem, que corresponde a corrigir. E ratificar é confirmar. Esse fungado não está legal. A pena para quem casa é de prisão perpétua, pois o juiz, ou melhor, o padre, sempre finaliza a sentença dizendo até que a morte os separe. Olha só, quando ele diz o juiz, aí diz ou melhor, ou seja, é como se ele dissesse retificando, corrigindo, esclarecendo o juiz, né? Então ele diz o juiz, ou melhor, esclarecendo, corrigindo, o padre, aí continua, certo? Então esses operadores dão a ideia de esclarecer ou retificar um argumento. Existem ainda aqueles que estabelecem uma contraposição, que são esses, de um lado, de por outro lado, e por aí vai. O mundo, ó mundo tão desigual, tudo é tão desigual, ó, de um lado esse carnaval, de um lado, de outro, a fome total. Gil Vicente. Temos ainda os que introduzem argumentos decisivos que dão o golpe final em argumentos contrários. Quando diz, aliás, além do mais, além de tudo, ademais, e por aí vai. Pessoas bonitas, ricas e cultas circulam muito bem dentro da sociedade. Aliás, quem não gostaria de ter tais predicados? Depois dos operadores de argumentação, né, operadores que fazem com que o seu texto tenha clareza, para isso é importante que você domine esses bonitos. A questão é a seguinte: você precisa entender uma coisa. É, se você não usar aqueles mecanismos que nós falamos até agora há pouco, o seu texto vai ficar pobre, pobre de argumentação. E talvez não seja fácil para o seu interlocutor compreendê-lo. Então tem que ter muito cuidado com isso. Agora, vamos entrar no outro campo aqui, que são os pressupostos e os subentendidos.
Muito importante dominar isso aqui. Pressupostos e subentendidos. Esses dois conceitos, eles são importantes para compreendermos bem o texto. Afinal, sempre há informações implícitas em um texto. Essas informações, elas podem ser propositais ou não. Podem ser facilmente percebidas ou não. Então, a compreensão dos conceitos de pressupostos e subentendidos é essencial para que eu consiga compreender e interpretar textos. Que eu consiga compreender as informações implícitas do texto. Então, vamos ver cada um. Vamos conceituar. Segundo os gramáticos Platão e Fiorin, pressupostos nada mais são do que ideias não expressas de maneira explícita, que decorrem logicamente do sentido de certas palavras ou expressões. Simplificando, trocando em miúdos, algumas palavras dentro da frase, elas contêm informações implícitas, ou seja, que não estão claramente ali. Aí, você vai ter que usar o seu conhecimento de mundo e também conhecimento vocabular para conseguir interpretar, né, identificar essas informações implícitas e interpretar o texto. Observe, a população manipulada supõe que o país vai progredir com o novo presidente. Quais informações que eu tenho aí? Note que o verbo supor, quando diz supõe, ele indica que o sujeito, que é a população, considera verdadeiro conteúdo. Ou seja, que o país vai progredir com o novo presidente. Só que nós podemos pressupor, que são os pressupostos, né? Esse pressuposto é o quê? É a informação que não está clara no texto. Está claro é o quê? É que o país. Essa é a informação que está no texto. O pressuposto que o autor pensa é o seguinte: a população está errada. O país não vai progredir. Ele não se inclui nessa suposição. É isso que está no texto. Quando ele fala a população manipulada, ele tira o corpo de banda. Ele cita a população, mas ele não está incluso. A população manipulada supõe isso. A população supõe. Essa é a informação do texto. Essa é a informação que está clara no texto. Tá certo? É compreensão. A aula passada, lembram? A interpretação, que é no campo da pressuposição, é que o autor ele não concorda com esse fato. Ele não concorda com o que a população defende. Está no texto isso? Está nas linhas do texto? O autor não concorda? Não está. No texto está: a população manipulada supõe que o país vai progredir com o novo presidente. Essa é a informação que eu tenho no texto. Se fosse uma questão de prova de compreensão, você ia ver isso aí. Só que a informação que não está no texto, eu vou fazer inferências que eu vou interpretar é que o autor, quando ele diz a população manipulada, eles manipulados, e não eu, quando ele fala assim, ele não se inclui. Essa é a informação implícita, que o autor não está no pacote dos que supõem que vai haver mudanças. Está entendendo? Isso é pressuposto. Olha só. Então, isso aqui é alguns exemplos para a gente entender o que são pressupostos. O que são pressupostos na prática? É uma informação que está implícita. Não é o que está claro ali. Você vai pressupor. Pressupor a informação que está escondida dentro do texto. Olha só. Quais são os marcadores de pressuposição? Certos adjetivos funcionam como marcadores e também certos numerais. Olha só. O Chevette foi o meu
primeiro carro. É o pressuposto. Quando ele fala primeiro, pressupõe-se que ele já teve outros carros. Esse aqui é o pressuposto. Ó. Já teve outros carros depois desse. O Chevette foi o primeiro. Aí depois vieram outros carros. Está dizendo no texto que ele teve outros carros? Não. O que está dizendo no texto é que o Chevette foi o primeiro. Aí a gente pressupõe, por esse nome, primeiro, que depois do Chevette vieram outros carros. Isso é pressuposição. É informação que não está no texto. Está entendendo? A informação que está no texto é que o Chevette foi o primeiro. A informação que está além do texto é que depois do Chevette vieram outros. Então, isso é a pressuposição. Tá certo? Quando eu digo assim, o primeiro livro que eu li foi O Mistério da Rua do Beco, lá na 7ª série. Não esqueci desse livro nunca. O primeiro que eu li. O que você supõe? Que depois desse eu li outros. Então, o que vocês pressupõem? Não é nem supõe, é pressupõe. Que depois daquele que eu falei, eu li outros. Isso é pressuposição. Outro exemplo. A loja foi vítima de novos furtos. Olha o adjetivo. Agora, novos. Essa é a informação do texto. Essa é a informação da compreensão. O que é que está no campo da interpretação? A pressuposição de que já havia sido furtada antes. Então, aqui eu teria a compreensão e aqui eu teria a interpretação. Ou seja, o pressuposto está ligado ao campo da interpretação. Se eu digo que novos furtos aconteceram, novos, a palavra novos me dá a ideia que já houve outros. Né? O Vasco, coitado, é o último colocado na tabela. Olha só, qual é a pressuposição que eu tenho aqui? A informação do texto é que o Vasco é o último. Qual a sua pressuposição? Que existem outros times à frente dele. Tá certo? Entenderam o que é pressuposição? É a informação que está implícita, mas dá para você encontrar pelo contexto. Outros, além de adjetivos e numerais, alguns advérbios também têm essa função de promover ou de ser marcador de pressuposição. Olha só. Os resultados da pesquisa ainda não chegaram até nós. Ou seja, já deveriam. O que pressupõe? Os resultados já deveriam ter chegado. Ou que vão chegar futuramente, só que ainda não chegaram. A informação que eu tenho é que ainda não chegaram. O que eu pressuponho? Que devem chegar, ou que já deveriam ter chegado. Tá certo? Você olha para o que está no texto, inclusive, essa é uma maneira muito tranquila de você interpretar textos. Você olha para o que está no texto e pressupõe o que não está lá. Como estamos fazendo aqui, com esses exercícios, esses exemplos. Olha só. Quando você volta a estudar? Qual é a pergunta? Quando? Esse advérbio de tempo. Né? Quando? Quando dá a ideia de que? De tempo. Quando você vai voltar a estudar? Ou você volta a estudar? O que pressupõe? Que a pessoa já estudou. Se eu digo quando vai voltar a estudar, a pessoa já estudou. Só que no momento parou de estudar, por algum motivo. A informação que eu tenho no texto aqui é essa. Quando você vai voltar a estudar? Essa pergunta. Só que essa pergunta me faz pressupor que a pessoa estudava antes, aí parou. Nesse momento da pergunta, não estava estudando. Só que já estudou. Eu pressuponho isso. Certo? Quando eu digo assim, ó, Luiz deixou de fumar. No texto tem a informação de que Luiz não está fumando. Só que eu subentendo, eu pressuponho que se ele deixou de fumar, algum dia ele fumou. Não é verdade? Pressupostos e subentendidos. Outro exemplo, outro marcador de pressupostos, são palavras denotativas. Palavras que denotam certas ideias. Com a ideia de inclusão. As palavras como, por exemplo, inclusive, ainda, menos, até, também, nem mesmo. Essas palavras, elas são marcadores de pressuposição. Olha só, até as mais eminentes autoridades
autoridades políticas demonstraram sua revolta contra aquele ataque terrorista. Ou seja, o que eu pressuponho? Outras pessoas já haviam demonstrado a revolta. Né? Só que agora até o topo do topo lá, das autoridades, se revoltaram. Com a ideia de exclusão. Apenas, as palavras apenas, só, somente, exceto, menos. Só servimos champanhe na festa. Ou seja, essa é a informação que eu tenho. Né? Eu chego na festa e tem só assim, só servimos champanhe. O que, que eu vou pressupor? Que nenhuma outra bebida vai ser servida na festa. Tá dizendo assim, ó, não servimos nenhuma outra bebida. Não, tá dizendo, só servimos champanhe. Mas a partir dessa informação, e só servimos champanhe e acabou, eu vou pressupor que ali não vai ter cerveja, não vai ter vinho, não vai ter uísque, não vai ter refrigerante. Só por essa informação. Só servimos cerveja. Eu tô na festa, eu chego no bar da festa, aí eu olho lá, digo, garçom, o que é que sai aí de bebida? Eles só servimos cerveja. Pronto. Então, automaticamente, eu já pressuponho que ali não vai ter mais nada. Se eu quiser pedir qualquer outra coisa, ele não vai ter. Só por essa frase, só por essa informação, eu vou pressupor que a única bebida que tem ali disponível é essa. Certo? Outro, outro marcador, outros marcadores. Certas formas verbais que indicam mudança ou permanência de estado. Ou seja, os verbos de ligação, né? Permanecer, continuar, tornar-se, vir, vir a ser, ficar, passar. Passar a, deixar de, parar de, começar a, principiar a, converter-se, transformar-se, ganhar, e não era perder, era perder. Então, um Rzinho aqui. Dengue vira, o verbo, dengue vira epidemia, vir a ser. Cadê? Voltei para cá. Dengue vira epidemia no Rio de Janeiro. Essa é a informação. A dengue vira epidemia. Qual é a pressuposição? Que já existia a dengue, só que ainda não era risco de epidemia. Anteriormente já existia a doença, mas não era risco. Diz assim, antes existia a doença, mas não era risco. Não. A mensagem diz, dengue vira epidemia. A outra parte, a parte da pressuposição, fica por conta do leitor. Se vira, é porque antes não era. Tá entendendo? O que é pressuposição? Aquela primeira parte era importante para a gente compreender os operadores, né, e argumentativos para escrever o nosso texto. E também para identificar no texto quando for responder as questões. Essa parte de pressupostos e subentendidos é para você ter mais facilidade de compreender e interpretar os textos. Essa parte é essencial. Quando você estiver lendo lá as questões com os textozinhos, analisar as informações implícitas, que são pressupostos. Vou reforçar aqui o que são pressupostos. Pressupostos são implícitas. Pressupostos são informações implícitas, ou seja, que não estão claramente ali no texto. Que você vai ter que pressupor, ter que fazer inferências. Lembra da aula passada de interpretação, os comandos? Deduzir, inferir, depreender. Então, a pressuposição, ela está nesse campo aí. Você vai fazer pressuposições, você vai inferir, vai deduzir, você vai depreender. Tá certo? Mas, outros mercadores, não, outros marcadores. Verbos, por exemplo, que indicam ponto de vista sobre um fato. Como, por exemplo, o verbo pretender, o verbo supor, o verbo alegar, o verbo presumir, o verbo imaginar.
Os jornalistas imaginam que nada do que fazem e dizem terá consequências. Esse é o pressuposto. Para os jornalistas, o conteúdo do complemento de imaginar é verdadeiro, mas para o autor da declaração é falso. Ou seja, os jornalistas imaginam isso aqui. É a informação do texto. Só que o cara que fez, que deu essa declaração, que escreveu essa frase, não é assim que ele pensa. É isso que eu posso pressupor. Jornalistas imaginam que nada do que eles fazem tem consequências. Isso é essa informação. Só que o cara que escreveu isso, ele pensa assim, o que não é verdade. Ou seja, o que eles fazem, o que eles dizem tem consequência muito grande. É assim que o autor pensa. É isso que eu posso inferir da frase a partir do que eu leio. Outro caso, com orações adjetivas, tanto explicativas quanto restritivas. Observe só. Os índios brasileiros que abandonaram suas tradições estão em fase de extinção. Aqui eu tenho a oração subordinada adjetiva explicativa, certo? Todos os índios brasileiros abandonaram suas tradições. Esse é o pressuposto. Por isso estão em fase de extinção. No outro caso, eu tenho, ó, os índios brasileiros que abandonaram suas tradições estão em fase de extinção. É a mesma frase, só que tem outro sentido. Porque agora eu tenho uma pontuação, aliás, agora eu não tenho pontuação, agora eu tenho uma oração adjuntiva restritiva. Quer dizer, tirou a pontuação, mudou o sentido da frase. Quer dizer agora que o seguinte, somente alguns índios brasileiros abandonaram, está restringindo suas tradições. No primeiro exemplo, que abandonaram suas tradições, que está entre vírgulas, esse exemplo aqui me dá uma ideia de os índios brasileiros abandonaram as tradições. No outro exemplo, sem vírgula, o significado muda, o sentido muda. Quer dizer que somente alguns, pressupõe-se agora que somente alguns abandonaram as tradições, e não todos. Tá certo? Então, cuidado com essas orações, nós já vimos isso aí. Né? Lá no período composto, nós já vimos as orações adjetivas, que são restritivas e explicativas. A diferença entre elas, além da pontuação, é o sentido que elas têm. Tá certo? Vamos agora fazer uma pausazinha aqui e voltamos uns 10 minutos. E assim meu nariz colaborar. Primeiro intervalo.